Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala mais uma vez é o professor Jackson e nós vamos trabalhar no assunto de hoje, o assunto do segundo ano, que é sobre a equação geral dos gases, dando continuidade ao que a gente já começou a falar na aula passada. Então, quando se trata da equação geral dos gases, nós vamos observar que é uma equação onde nós vamos trabalhar com as três variáveis juntas. Então, nós já estudamos separadamente pressão, volume e temperatura. Nós já analisamos quais são as unidades de medida para cada uma delas e agora nós vamos colocar tudo isso numa mesma fórmula. Então, nós vamos observar como que vai acontecer uma variação de um gás, como que ele vai sofrer alteração dentro dessas três variáveis, tanto na parte inicial quanto na parte final. Então, a fórmula que é definida para a equação geral dos gases é essa que vocês estão visualizando agora. Nós temos aqui o P1 vezes V1 sobre T1, que é igual a P2 vezes V2 sobre T2, tá? Quando ele não sofre nenhuma alteração na parte inicial em relação à parte final, nós vamos dizer que ele está constante. Então, nós temos que saber o quê? Toda vez que aparecer esse número 1, ele está relacionado à parte inicial desse gás. Toda vez que aparecer o número 2, ele está relacionado à parte final desse gás, tá? Isso vai depender do autor, porque tem alguns autores que preferem colocar o I de inicial e F de final. Então, nós vamos observar aqui o seguinte, ó, que nós temos que entender que P1 é a pressão inicial, V1 volume inicial e T1 temperatura inicial. P2 pressão final, V2 volume final e T2 a temperatura final. Então, para a gente entender isso de forma mais fácil, nós vamos fazer alguns exemplos para tirar essas dúvidas e para que fique mais claro o entendimento de vocês em relação a esse conteúdo, tá? Então, vamos dar início aos nossos exemplos. Então, vamos observar o seguinte, ó. Toda vez que você vai resolver qualquer cálculo, a primeira coisa que você deve fazer é retirar os dados da questão. Então, essa é uma questão objetiva e nós vamos retirar os dados da questão baseado na equação geral dos gases. Então, eu sei que eu preciso retirar o P1, V1 e T1 e preciso também o P2, V2 e T2. Então, vamos lá. Vamos retirar os dados da questão. Certa massa de um gás ocupa um volume de 20 litros a 27 graus Celsius e 600 milímetros de mercúrio de pressão. O volume ocupado por essa mesma massa de gás a 47 graus Celsius e 800 mmHg de pressão será de... Então vamos observar aqui. Certa massa de gás ocupa um volume de 20 litros. Então 20 litros vai ser o meu volume inicial, 20 L. A 27 graus Celsius. Graus Celsius é temperatura. Então, vamos colocar aqui na temperatura inicial. 27 graus Celsius. A 600 mmHg. 600 mmHg vai ser a pressão inicial. Ó. 600 mmHg. Dando continuidade. O volume ocupado por essa mesma massa de gás a 47 graus Celsius, então 47 graus Celsius vai ser a minha temperatura final, 47 graus Celsius. E 800 mmHg é a minha pressão, isso eu sei pela unidade de medida, mmHg. E o volume, que é o que está querendo saber, é esse volume final, que a gente não tem. Mesmo não tendo esse volume final, nós vamos saber que ele vai ser, a unidade de medida é igual à unidade de medida do volume inicial. Então, se o primeiro volume eu tenho é em litro, significa que o meu resultado, obrigatoriamente, eu vou ter que encontrar em litro. Então, depois que você retira os dados, o próximo passo é observar se as unidades de medida, se elas estão iguais para a variável. Então, pressão, nós temos aqui mmHg e na segunda pressão mmHg, ok. No volume litro, já sabemos que o outro resultado tem que ser em litros. A temperatura está em graus Celsius e a outra está em graus Celsius. Então, um detalhe aqui que você deve ficar atento. Quando você vai resolver a temperatura de um gás, ela deve estar sempre na temperatura
em Kelvin, que nós já tratamos em aulas anteriores. Então, quando você vai transformar de Celsius para Kelvin, você soma aqui mais 273, que nesse caso aqui vai dar 300 Kelvin. A outra temperatura, que é 47 mais 273, vai dar 320 Kelvin. Então, nós já temos todos os dados, agora é só jogar na fórmula. A fórmula da equação geral é P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Agora é só substituir. Qual o valor do P1? 600 vezes o valor de V1 é 20, tá aqui, ó, sobre T1, que é a temperatura inicial, o valor que está aqui em Kelvin, que é de 300. É igual. O valor da pressão final é 800, está lá nos dados que nós tiramos, vezes o volume final não temos, então a gente repete V2, sobre a temperatura final, que é de 320 Kelvin. Vamos fazer aqui a multiplicação. 600 vezes 20 vai dar o que aqui? 12.000. Dividido por 300 é igual a 800 V2 sobre 320. Aqui a gente pode cortar 2 zeros. 120 dividido por 3 vai dar 40, que é igual a 800 V2 sobre 320. Pensei que o espaço ia dar aqui, pessoal, não vai dar. Só acrescentar aqui mais um campo para a gente terminar. Nós vamos terminar aqui em outra slide, só um pouquinho. Então vamos lá. 40 é igual a 800 V2 sobre 320. Vamos continuar. 40 é igual a 800 V2 sobre 320. Vamos fazer a multiplicação cruzada. Aqui embaixo não aparece, mas todo mundo sabe que é 1, né? Então vamos colocar aqui, vai ficar 800 V2 é igual 40 vezes 320 vai dar 12.800. Vamos isolar a variável V2, vai ser igual a 12.800 dividido por 800. V2 vai ser igual. Eu posso cortar aqui os dois zeros. – 128 dividido por 8 vai dar 16 litros. Então esse é o meu resultado final. (16 litros). Se nós formos olhar aqui a opção correta, vai ser a letra E. Tranquilo? Então agora nós vamos aqui para o segundo exemplo. Vou só retirar logo aqui, acrescentar mais um slide. No segundo exemplo, ele diz o seguinte: certa massa de gás hidrogênio ocupa um volume de 100 litros a 5 atm e menos 73 graus Celsius. A que temperatura, em graus Celsius, essa massa de hidrogênio irá ocupar um volume de 1.000 litros na pressão de 1 atm? Então vamos observar aqui, pessoal. Você observa que no final ele quer a temperatura em graus Celsius. Então primeira coisa, vamos retirar os dados. É P1, vou separar aqui, P1, V1, T1, P2, V2 e T2.
Se você fizer esse passo a passo, sempre retirando as variáveis, sempre retirando os valores, nunca dá errado, porque você já visualiza logo os dados que você tem para jogar na fórmula e depois é só multiplicação e multiplicação cruzada, tá? Então, certa massa de gás hidrogênio ocupa um volume de 100 litros. Então, 100 litros vai ser o meu volume inicial, 100 litros. A 5 atms. Você observa que ele não fala aqui que é 5 atm de pressão, mas como você já sabe que atm é uma unidade de medida para pressão, você já coloca aqui na pressão inicial, ó, 5 atms. E menos 73 graus Celsius. Então, essa aqui é a minha temperatura inicial, menos 73 graus Celsius. Aqui temperatura em graus Celsius significa que a temperatura final não tem, mas eu quero essa temperatura em graus Celsius. Essa massa de hidrogênio irá ocupar um volume de 1000 litros. Então, é o segundo volume que apareceu aqui, ó, é o meu volume final, na pressão de 1 atm. Então, 1 atm vai ser a minha pressão inicial, 1 atm. Agora, próximo passo, observar se as unidades de medida estão iguais, né? Para cada variável. Pressão está em atm, a outra também está em atm. Volume está em litro, o segundo volume também está em litro, ok. A temperatura está em graus Celsius. E a questão pede que o resultado final esteja em graus Celsius. Então, isso, de certa forma, é como se fosse uma pegadinha. Porque muitos alunos vão pensar, já que o resultado que é em graus Celsius, eu não vou fazer a transformação. Só que isso é errado, tá? Porque na fórmula, se você colocar graus Celsius, vai encontrar um resultado, porque matematicamente isso é possível, porém o resultado vai ser errado. Então, toda vez que aparecer em graus Celsius para você jogar na fórmula da equação geral, você tem que transformar para Kelvin. Então, aqui eu somo mais 273. Quem tiver dúvida em relação a isso aqui, ó, essa transformação da temperatura, assista o vídeo, um dos vídeos anteriores que está relacionado à variável temperatura, tá bom? Então, aqui, ó, menos 73 mais 273, sinais diferentes, diminui e conserva o sinal do maior. Então, aqui eu sei que vai ficar 200 Kelvin. Agora, só jogar na fórmula. P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Substituindo, o P1 é 5, o V1 é 100, o T1 é 200, o P2 é 1, o V2 é 1000, que é 1000 litros, e a temperatura 2 eu não tenho, então repete T2. 5 vezes 100 vai dar 500, dividido por 200, que vai ser igual a 1 vezes 1000 é 1000, sobre T2. Então, continuando aqui no próximo slide. Nós vamos ter o seguinte, repetindo só essa última parte para ficar mais fácil. 500 sobre 200 é igual a 1000 sobre T2. Multiplicação cruzada. 500 vezes T2, 500 T2. 200 vezes 1000 vai dar 200 mil. T2 vai ser os 200 mil dividido por 500. Posso cortar dois zeros. Ficou 2000. T2 vai ser 2000 dividido por 5. Que vai dar 400 Kelvin. Encontramos o resultado de T2. Porém, na questão, pede esse resultado na escala de Celsius. Então, nós vamos saber que T2 vai ser igual a esses 400 menos 273. Porque quando você vai transformar de Celsius para Kelvin, você soma 273. Quando é o contrário, quando é de Kelvin para Celsius, você diminui 273. Então, nós vamos saber aqui, ó, que essa temperatura final vai ser
227 graus Celsius. Essa aqui vai ser a nossa resposta final, que nessa opção aqui, nós vamos ver aqui para marcar, ó, a resposta correta é a letra D. Tranquilo? Vamos passar agora para o próximo exemplo. Só acrescentando aqui mais um slide também, porque o cálculo ficou maior do que eu esperava. Então vamos aqui. Nesse terceiro exemplo, vamos fazer a leitura. Um gás ideal, confinado inicialmente à temperatura de 27 graus Celsius, pressão de 15 atm e volume de 100 litros, sofre diminuição no seu volume de 20 litros e um acréscimo em sua temperatura de 20 graus Celsius. A pressão final do gás é... E aí são dadas as opções para a gente analisar e encontrar essa resposta. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos retirar os dados da questão. P1, V1 e T1. P2, V2 e T2. Então, um gás ideal confinado inicialmente à temperatura de 27 graus Celsius. Então, fala inicialmente, significa que esses dados primeiros aqui são os dados iniciais. Então, a temperatura inicial, 27 graus Celsius. Pressão de 15 atm. Então, é a pressão inicial, 15 atm. E volume de 100 litros. Então, é o meu volume inicial, é o volume de 100 litros. Observem na interpretação da questão, porque isso aqui também pega muita gente, ó, se não ficar atento. Sofre diminuição no seu volume de 20 litros. Então, está dizendo que esse volume, ele sofreu uma diminuição do seu volume de 20 litros. Mas se o aluno não ficar atento, ele já vai pegar o 20 litros aqui, os 20 litros, e colocar como volume final. Tá? E aí isso é um erro que ocorre com muita gente quando vai resolver essa questão. Então, o meu volume final, ele vai seria 100, só que ele teve uma diminuição de 20 litros. Então, significa que ele vai ser o meu volume final de 80 litros. E sofreu também um acréscimo, ou seja, um aumento em sua temperatura de 20 graus Celsius. Então, a temperatura inicial era 27 graus Celsius, só que como teve um acréscimo de 20 graus, vai para 47 graus Celsius. E está querendo saber, na questão, a pressão final. Então, a gente não sabe a pressão final, mas sabe que ela vai ser dada em ATM, porque a inicial também está em ATM. Então, vamos conferir as variáveis. Volume 1 está em litros, o volume 2 também está em litros, ok. Pressão já olhamos e a temperatura está em graus Celsius. Significa que nós vamos ter que transformar para Kelvin. Então, mais 273, que vai ser igual a 300 Kelvin. E na temperatura final, mais 273, que vai ser igual a 320 Kelvin. Agora é só jogar na fórmula. Então vamos lá na fórmula. P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Então o valor de P1 é 15, vezes o volume inicial, que é 100, sobre a temperatura inicial, que é de 300. A pressão final não temos, então a gente repete P2. O V2, 80. E o T2 é 320. Agora vamos fazer as multiplicações. 15 vezes 100, nós vamos ter aqui, ó, 1.500, dividido por 300, que vai ser igual P2 vezes 80, vai dar 80 P2 sobre 320. 1.500 sobre 300, a gente pode cortar os dois zeros, vai ficar 15 dividido por 3, dá 5. Então, 5 vai ser igual a 80 P2 sobre 320. Vamos continuar no próximo slide. Então, nós temos aqui, ó. Só um pouquinho.
nós temos aqui 5 vai ser igual a 80P2 sobre 320, que é onde a gente parou no slide anterior. Vamos fazer a multiplicação cruzada. Aqui embaixo não aparece, mas todo mundo sabe que é 1. Então, 80P2 vezes 1 vai dar 80P2. 5 vezes 320 vai dar 1.600. P2 vai ser igual a 1.600. O 80 que está aqui multiplicando, ele passa para lá dividindo, né? Então, dividido por 80. P2 vai ser igual. Corto esses dois zeros, né? Um de cima com o de baixo. 160 dividido por 8 vai dar 20 ATMs. Então, essa é a resposta correta. Se a gente voltar lá na opção que tem disponível para a gente marcar, nós vamos ver aqui, ó, que a opção correta é a letra B de bola, 20 ATMs. Eu espero que todo mundo tenha entendido, que tenha ficado clara a explicação, e na próxima aula a gente dá continuidade com outros exemplos. Muito obrigado e até breve.